Estamos com o pastor Valdir, esteve ontem com a nossa juventude, e para falar de compaixão e justiça, nada melhor do que alguém que tem sido um embaixador desse tema, que tem sido um homem de Deus usado nesse Brasil todo, nessa área da compaixão e justiça, do cuidado, do ser integral, um homem que realmente tem uma história. Eu teria que ler o currículo dele com tantas informações que a gente tem aqui. Foi presidente da Visão Mundial, atualmente é embaixador da Aliança Evangélica Brasileira, mas acima de tudo, um servo de Deus. Um homem que tem servido a Deus com dedicação, com doação e com a vida totalmente dedicada ao Senhor. Então eu queria orar por ele nesse momento, e aí ele vai nos conduzir. Bondoso Deus e Pai, quero te louvar e te agradecer, Deus, pela vida do pastor Valdir, homem de Deus, instrumento nas tuas mãos que tem sido usado no Brasil e no mundo para promulgar o Evangelho, para levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Use-o nesta manhã para falar aos nossos corações, no final de semana em que nós estamos mergulhados nesse tema de compaixão e da justiça, um final de semana tão importante para a nossa nação. Pedimos, ó Deus, que a tua graça e a tua bondade esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter vindo. Deus abençoe. Bom dia, minha irmã, meu irmão. Agradeço pelo privilégio e a oportunidade de poder estar com vocês nessa manhã, nesse dia, aliás, né, desde ontem. É um privilégio poder compartilhar da palavra com vocês. Mas eu confesso que não é muito fácil, né? Porque olha o tema e olha o dia. Né? Olha o tema e olha o dia. Justiça e compaixão. Dia 7 de outubro de 2018. Dia... você sabe que dia, né? E como nós chegamos até aqui. Até eu mandei essa data estava marcada há muito tempo na agenda, né, Silvani? Ele tinha pedido já desde o ano passado, olha, guarda essa data, guarda essa data. Mas aí quando eu fui juntar a data com o dia, ele disse, olha, o dia da eleição, eu disse, nossa, será que eles perceberam isso? E eu comuniquei, né, fiz contato com o Silvani e disse, gente, tem certeza que é para mim? Tem certeza que é nesse dia? Tem certeza que é esse tema? E ele me confirmou todas as certezas. Assim que eu venho aqui com temor e tremor, realmente nessa manhã a gente fica velho, a gente fica velho, mas não para de tremer. Por diante dessa oportunidade, diante dessa responsabilidade. E uma das preocupações, de fato, né, nessa quase que agonia que a gente passa como pregador do Evangelho, para poder sintetizar as coisas que a gente vai discernindo a partir da palavra, a partir do tempo que a gente vive, é sempre uma agonia, pelo menos para mim, é sempre uma agonia. É uma agonia boa, mas é uma agonia. Não é? Então, como que a gente entra nesse tema? Como que a gente começa a falar sobre justiça, sobre compaixão, e eu começo falando muito mais sobre a justiça. Como que a gente escuta o que Deus tem para nós? E a minha palavra é que a melhor forma de a gente entrar nessa escuta é em adoração. É em adoração. É com o sentido de oração, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo que Deus nos ajude a entendê-lo e obedecê-lo de uma forma mais íntegra. Então, eu pensei cá comigo, disse, eu vou pedir para esse povo aqui hoje de manhã orar comigo. Orar para a gente entrar nesse tema, orar juntos. Na nossa tradição, eu sou pastor luterano, na nossa tradição luterana, eu acho que mais do que na tradição batista, a gente ora junto a oração que Jesus ensinou para nós. Posso pedir para você orar comigo, o Pai Nosso? Vamos ficar de pé para orarmos juntos o Pai Nosso, que de repente você sabe,
mas que também, né, eles vão nos ajudar um pouco com a projeção aqui nessa minha palavra para vocês. Vamos orar? Se você souber de cor, ora comigo. Podemos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado. Obrigado por orar comigo, né? E juntos ao orarmos dizer, é assim que a gente quer, é assim que a gente quer começar a falar sobre esse tema da justiça de Deus, num dia como esse, né? E quem sabe, eu vou começar como a gente não começa, dizendo o que a gente não quer, né? A gente não quer, isso aqui não é uma aula de direito, né? A gente não quer falar sobre justiça em termos abstratos. A gente não quer conceituar o que a justiça é segundo a filosofia grega, né? Segundo a história de direito. Isso tem lugar para isso, mas o lugar é diferente. O que a gente quer falar aqui é que essa justiça de Deus, ela é uma justiça que a gente chama de encarnacional. O que quer dizer uma justiça encarnacional? É que ela não é abstrata. Aliás, essa é uma das marcas das Escrituras. É uma das marcas do povo de Deus. De que as coisas que Deus fala para nós não são abstratas. Porque Deus não é abstrato. As coisas que Deus fala para nós não são conceitos que são ideias separadas da vida. Porque Deus não é conceito. Deus é realidade, Deus é vida. E como a gente expressa isso, a gente diz que Deus se encarnou. E a encarnação de Deus, ela é um gesto de amor para que a gente o perceba na cotidianidade da nossa vida. Então, sempre que a gente fala de Deus, a gente fala de um Deus histórico, real, concreto, de um Deus encarnado na nossa vida. E quando a gente fala mais do que isso, quando a gente fala de justiça, basicamente a gente fala de Jesus. Então, Jesus é a justiça de Deus. Jesus é a porta de entrada, por assim dizer, nessa nossa conversa sobre justiça. Então, hoje, se a igreja tem essa preocupação e essa pergunta de que a gente possa começar a falar sobre o que é essa justiça de Deus, o primeiro movimento nosso é escutar a Jesus. Aliás, mais do que isso, o primeiro movimento nosso é seguir a Jesus. E eu queria trazer à nossa memória uma palavra de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Não sei bem como é o costume da igreja aqui, se você olha, se você tem esse texto, então a gente vai abrir alguns poucos textos aqui hoje de manhã, você pode abrir, ou se isso é projetado, ou se você só, né, se você escuta, às vezes eu prefiro só escutar mesmo, né, porque a gente escuta com o ouvido, me permite mais escutar com o coração. Olha, escute essa palavra de Lucas capítulo 4, os versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para boas novas aos pobres, libertação aos presos, visão aos cegos, liberdade aos oprimidos, ano da graça do Senhor. Lucas 4. E a gente precisa entender o cenário de Lucas 4. Porque é o momento onde Jesus, por assim dizer, dá o start, né? Começa o início do ministério público dele.
Por 30 anos ele havia sido, de alguma forma, gestado para esse momento. Por 30 anos ele havia experimentado a dimensão concreta da vida diária. Por 30 anos ele havia aprendido uma profissão, ele havia convivido em família, ele havia vivido em comunidade, ele havia conhecido a sua sinagoga, que é o lugar da comunidade. Por 30 anos ele havia discernido no seu coração e na intimidade com o Pai, ele havia discernido esse tempo onde ele se preparava para esse momento, que é esse momento que acontece na sinagoga. E simbolicamente é muito importante que ele acontece na sinagoga, porque ao acontecer na sinagoga, esse momento acontece com o seu povo, na sua comunidade, na sua casa, por assim dizer. A sinagoga era esse lugar onde a comunidade se reunia, era um lugar simples. O templo de Jerusalém era o lugar mais sofisticado. A sinagoga era o lugar que alimentava as histórias e a fé da comunidade. E Jesus, naquele dia, na sinagoga, quando lhe passam o rolo, que é o rolo da palavra, da história do povo dele, ele abre no texto de Isaías 61. E ele lê do livro de Isaías, do capítulo 61. Jesus não é uma invenção. Jesus é o fruto de uma promessa. Jesus é o fruto e o resultado do que a gente podia chamar de um velho sonho. O sonho de um povo, a esperança de um povo. Mais do que isso, de um velho sonho de Deus. Do Deus que continuamente gestava salvação, que continuamente buscava formas de encontro com o seu povo e a história que Deus tinha com o seu povo e para o seu povo. E nesse sábado, quando Jesus abre Isaías 61, ele faz um gesto que abraça uma história. E nesse gesto de Jesus que abraça uma história, ele abraça um povo. O Espírito do Senhor, do soberano, diz Isaías 61. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Se você consegue se deixar levar para dentro desse universo da comunidade que está reunida, de uma comunidade de pessoas muito simples, de alguns homens que são conhecedores da lei, de algumas mulheres que fielmente procuram seguir os costumes, os ritos e as tradições dessa comunidade. Ela está reunida, ela é uma comunidade de Nazaré, ela é uma comunidade de uma pequena, quase que uma vila, de gente muito simples, e de repente esse Jesus abre essa palavra de Isaías 61, e ele lê essas palavras de Isaías 61, que parecem por um lado, parecem tão fora desse lugar tão simples. E por outro lado, elas invadem esse lugar tão simples e trazem para dentro desse lugar tão simples algo novo, uma vida nova. É como uma gravidez que entra para dentro dessa comunidade. E Jesus diz: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar libertação aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus continua Isaías, porque a gente precisa lembrar que Jesus, aqui em Lucas capítulo 4, nos dá uma pequena porção desse texto de Isaías, que é um texto longo. Olha, dá uma olhada no Isaías 61, ele é um texto longo, ele é um texto de promessa messiânica, ele é um texto onde Deus vai, através do profeta, anunciando aquilo que ele tem preparado, aquilo que ele quer fazer, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião
uma bela coroa em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Aqui, a gente está falando de justiça, a gente está falando de Jesus como a justiça de Deus. A gente está falando da justiça como alguma coisa que Deus está gestando algo novo, algo novo. E então Isaías 61 continua dizendo: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado do Senhor, pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, o profeta continua, porque ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça. Como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Quando a gente fala sobre a justiça, a gente fala de Deus. A gente fala de algo que está no coração de Deus. Os profetas, os homens de Deus, eles sonham e eles anunciam a justiça. De fato, a gente tem 3 palavras que são de alguma forma intercambiadas nessas palavras dos profetas e do Antigo Testamento, que falam sobre a justiça. O Mispat, o Sedek, o Sedaká, que são palavras hebraicas, aí não estão, né, em hebraico, claro, mas que falam dessa realidade de que todas as Escrituras, elas estão grávidas da justiça. Essas 3 palavras, elas aparecem frequentemente quando no Antigo Testamento a justiça salvadora de Deus, ela inclui uma ação de amor gratuito e de misericórdia benfeitora de Deus. Quando a gente fala sobre a justiça, a gente podia dizer 3 coisas. Em primeiro lugar, a gente diz: Deus é um Deus de justiça. E isso é muito importante, que a justiça não é alguma coisa que Deus faz. A justiça é alguma coisa que Deus é. Deus é justo. E isso significa que Deus é bom. E para Deus isso significa que Ele é um Deus justo e que Ele é um Deus bom e que Ele é um Deus de misericórdia. A justiça de Deus é uma justiça misericordiosa. Porque Deus é um Deus que sempre de novo vai em busca da gente. E vai em busca do seu povo. Deus é um Deus justo, porque Ele é um Deus bom. Deus é quem Ele é. Essa é uma das notas quando os profetas falam sobre justiça. E é interessante, você olha para a Bíblia e começa a passear pelos diferentes textos, e o que você percebe é isso. Quando se fala de justiça, se fala de Deus. Mas em segundo lugar, tem uma palavra dura nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, sobre a justiça. Porque é a palavra, e especialmente se a gente vai para o profeta Amós, e você pode, se quiser gastar algum tempo em casa sobre o profeta Amós, no versículo 5, ele diz: vocês odeiam quem defende a justiça.
Vocês, capítulo 5, oprimem o pobre. Nas Escrituras, isso caminha junto. Que a justiça, ela nunca é alguma coisa abstrata. Deus diz, eu sou justo. Eu amo a justiça. Eu quero a justiça. E isso precisa ser expresso na vida de vocês. Ou seja, a minha justiça, ela tem que ser vista na comunidade do meu povo. O meu povo precisa ser justo, porque eu sou justo. O meu povo precisa ser generoso, porque eu sou generoso. O meu povo precisa buscar um jeito de viver, onde haja lugar para todos. O meu povo precisa experimentar um jeito de viver onde haja espaço para os diferentes e onde as pessoas sejam incluídas. O meu povo precisa viver de tal forma onde, no que um autor chama do quadrado da vulnerabilidade, onde os órfãos são cuidados, onde as viúvas são amparadas, onde os imigrantes são acolhidos e onde os pobres são aceitos e se investe neles. E a palavra de Deus sempre de novo diz, mas vocês não andam assim. Ou seja, a palavra de justiça de Deus é uma palavra que aponta para nós e pergunta, como você está vivendo? Como que é a tua vida? E a Bíblia, o Antigo Testamento, os profetas, eles gastam um tempo enorme quando Deus diz, vocês não querem andar nos caminhos da justiça. E eu creio que essa é uma palavra de Deus para nós hoje. Deus é justo, mas a gente não é. Deus é justo, mas a gente não é. E Deus nos diz isso sempre de novo, porque é essencial para a nossa vida. É essencial para a nossa comunidade. É essencial para a nossa qualidade de vida, para a nossa paz, para a nossa esperança, para as nossas relações. Que a gente aprenda e se deixe ensinar por Deus o que é essa justiça de Deus, que é uma ação de Deus na nossa vida para que a gente viva bem, viva em comunidade e a gente saiba acolher o outro. E Neemias, quem sabe Neemias capítulo 5 é uma dessas histórias da Bíblia onde a gente percebe claramente como que isso poderia funcionar na história do povo de Israel. Porque Neemias fala de um momento de reconstrução, não é? De um momento de reconstrução nacional. Neemias fala da reconstrução dos muros. Neemias encontra um povo deprimido. Neemias encontra um povo caído. Neemias encontra um povo disperso. E Deus envia Neemias para que ele seja um instrumento de Deus, para que haja uma nova experiência de comunidade. Por isso que ele vem para reconstruir os muros. Mas em um momento, no capítulo 5 do livro de Neemias, num momento, há um encontro com Neemias. E então, as mulheres, os mais pobres, eles vão para Neemias e dizem, Neemias, a gente tem que sujeitar os nossos filhos à escravidão. Neemias, a gente não está conseguindo ficar junto como família, a gente não está conseguindo sobreviver, a gente está tendo que vender os nossos filhos, Neemias, não está dando. E o Neemias como que tem essa ira santa dentro dele. Não, e o texto diz, quando ouvi, fiquei furioso. E então ele reúne os líderes da comunidade e ele diz, o que vocês estão fazendo não está certo. E o povo e os líderes da comunidade diz, Neemias, nós vamos devolver tudo. Que bonita essa história de Neemias. Por que essa é uma história bonita? Porque ela é uma história onde há um encontro com a realidade. Muitas vezes a nossa fé nos leva para fugir da realidade. A fé em Cristo Jesus nos leva para dentro da realidade. Neemias não é cego para o que está acontecendo. Neemias não é surdo para o que está acontecendo. Neemias ouve aqueles que sofrem mais.
E Ele dá tempo para aqueles que sofrem mais. E Ele tem dentro dele uma ira santa, que diz, não é possível que a gente viva assim. E Ele toma ações concretas para que haja transformação rumo à justiça e à misericórdia em seu povo. E isso acontece. Porque as coisas que Deus coloca diante de nós, elas são chamadas a se transformarem em realidade na nossa vida. E com Neemias, nós vemos isso acontecendo. Ou seja, a esperança para nós. Nós que somos, por assim dizer, acusados pelo profeta Amós, que diz, vocês não querem, vocês não cuidam. Também essa mesma palavra nos diz, mas vocês podem se converter. É interessante ver o quanto das Escrituras, por assim dizer, o quanto das Escrituras elas estão marcadas por essa prosa, por assim dizer, por essa conversa dos profetas que nos convocam para uma qualidade e um jeito de viver que tem a marca da justiça de Deus. Mas se você olha para as Escrituras, além disso, você vai perceber que tem mais do que isso, não é? Tem a prosa como que não dá conta de quem Deus é e do que Deus quer. A prosa não dá conta e as Escrituras elas pulam para o verso. Por que a gente vai da prosa para o verso? Quando a gente quer, por assim dizer, quando a gente quer falar de alguma coisa que seja muito importante, alguma coisa muito significativa, a gente foge da prosa para o verso, não é? Ou seja, uma declaração de amor, ela cai muito melhor em quê mesmo? Em verso. Em verso do que em prosa, não é? Porque o verso, ele capta sentimentos, percepções, realidades que vão além do discurso, que vão além da linguagem linear, que vão além dos conceitos. O verso, ele chama para dentro a alma. O verso chama para dentro de si a poesia. O verso chama para dentro de si as lágrimas. O verso chama para dentro de si, o canto e o encanto. E a Bíblia passa para o verso, da prosa para o verso. A Bíblia usa abundantemente o verso, os salmos, para falar daquilo que Deus quer, para falar de quem Deus é. Do teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Aliás, eu podia ir para outros versos, eu tenho eles aqui impressos. Mas aquele relógio lá está dizendo que o meu tempo está terminando. Eu não posso entrar em outros versos para com você. Eu não posso ler do Salmo 82, onde diz que Deus é quem preside a Assembleia Divina. Eu não posso ir para o Salmo 85, que fala que Deus ouve profundamente. Eu não posso ir para o Salmo 140. Eu não posso ir para o Salmo 146, porque não tenho tempo. Mas a verdade é que a Bíblia tem. A Bíblia tem tempo para falar desse Deus. E muitas vezes os mais belos versos das Escrituras falam da justiça. As mais profundas orações que estão presentes nas Escrituras falam da justiça. A mais bonita esperança, a mais bonita esperança fala da justiça. E a mais significativa presença da justiça de Deus nos fala de Jesus Cristo. É verdade. Você pode dizer aleluia aqui nessa igreja? Veja, eu sou luterano lá na igreja luterana, esse negócio de aleluia é meio escasso, né? Mas parece que aqui também não tem muito, não. Tem umas igrejas pentecostal que é mais, o negócio é mais do poder. É do poder do grito, às vezes, não é? Mas essa é outra coisa. Então, veja, vá comigo.
para esse próximo slide, onde eu queria mais uma vez falar sobre isso, que a justiça de Deus é identidade de Deus. Leve isso com você hoje, leve isso com você. Deus é justo porque Deus é bom, e Deus é bom porque Deus é justo. Leve isso com você, porque então deixe com que isso marque a tua vida. E mais do que isso, lembre que essa justiça de Deus, ela é a nossa esperança. Ela é a nossa esperança. Sem justiça de Deus, gente, nós estamos mortos, nós estamos desagregados, nós estamos perdidos. Deus é justo, tem esperança para nós. Porque se a justiça tem a última palavra, nós estamos mortos. Mas porque Deus é justo, há esperança para nós. E porque a justiça de Deus, ela nunca anda sozinha. A justiça de Deus anda em boa companhia. Olha isso, que a justiça e a misericórdia são irmãs nas mãos de Deus. É verdade, muitas vezes quando a gente olha e pensa na justiça, a gente pensa de alguma coisa rígida, de alguma coisa formal. Não, a justiça de Deus, ela é uma justiça que abraça. Ela não deixa de nos chamar à realidade e à conversão, mas ela não nos abandona. Veja Isaías, capítulo 30, quando diz: contudo o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, porque o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Gente, a minha tentação quase era, ao preparar para hoje, é simplesmente fazer leitura de textos bíblicos. Porque essa leitura de textos bíblicos é suficiente, a minha palavra vai estragar. Não é? A minha palavra vai estragar aquilo que Deus já tem falado. Olha que coisa fantástica, né? Que Deus espera um momento de ser bondoso. Deus espera o momento de ser bondoso. E Ele se levanta para mostrar compaixão. Leve isso daqui hoje, leve isso com você. Por quê? Pois o Senhor é Deus de justiça. E então, tem uma palavra nesse mesmo capítulo de Isaías, no capítulo 30, e eu li para vocês do capítulo 15, do capítulo, 30, no versículo 18, mas então no versículo 15 diz assim: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Você quer? Você quer? Você quer experimentar a bondade de Deus? Converta-se para a sua justiça. Você quer experimentar a compaixão de Deus na sua vida? Converta-se a esse Deus que te chama para o arrependimento, que te chama para a quietude, que te chama para o encontro com Ele. E então, na história, por assim dizer, da igreja, na história litúrgica da igreja, a resposta nossa é Kyrie eleison. E Kyrie eleison é uma coisa que se canta na liturgia mais tradicional, não é? Ela diz: Senhor, tem misericórdia. E assim, eu queria chegar ao final dessa primeira hora com vocês. O Silvanir disse que cada um dos sermões tinha que ser diferente. E que às 10 e pouco a gente continua, porque eu não posso ficar parado no Antigo Testamento. Nós temos que ir para Jesus. Mas a gente não podia ir para Jesus sem caminhar para o Antigo, sem começar no Antigo Testamento, mas aí na segunda hora a gente caminha para Jesus. Essa hora eu queria terminar com você. Você começou comigo orando o Pai Nosso. E eu queria que você terminasse comigo nessa manhã dizendo Kyrie eleison. Senhor, tem misericórdia. Porque assim
como tu dissestes para o teu povo, vocês não quiseram. Assim somos nós. Mas tu queres, ajuda-nos a querer. Kyrie eleison. Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Até mais tarde. Deus te abençoe. Você pode celebrar, você pode dizer aleluia, glória a Deus. Senhor, tem misericórdia. Vamos dizer juntos, se você quiser dizer com o coração. Diga isso. Senhor, tem misericórdia. Senhor amado, nós clamamos pelas suas misericórdias. Essas misericórdias que se renovam a cada dia. Que nessa manhã elas se renovem como elas se renovaram sobre as nossas vidas, sobre cada um que está aqui, do mais jovem, o mais novinho, ao mais experiente. Renova, Senhor, e que a sua justiça misericordiosa nos acompanhe, Senhor, para que a gente brilhe a justiça do Senhor e a glória do Senhor sobre essa cidade, sobre esse estado, essa nação e os povos. Brilha sobre nós e usa-nos, Pai, em nome de Jesus, Senhor.